celebrando os 25 anos de PP. Também os 100 anos da Belas Artes. O Publicast chega dando voz à criatividade que vem para fazer história. Olá, ouvintes do Publicast. Hoje, a nossa convidada é muito especial, a Renata. A Renata é coordenadora de produção e vai falar sobre um tema que a gente nunca trouxe aqui no Publicast, merchandising. Prazer, Renata, receber aqui você na bancada do Publicast. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pelo convite, principalmente para falar de um assunto muito importante e que eu já vou dar um spoiler com a TV 3.0 aí. Merchandising vai aumentar, vai crescer muito mais, mas a gente fala sobre isso durante a nossa conversa. Com certeza. E, Renata, conta pra gente como que começou a sua relação aí com o audiovisual, em que momento que o merchandising se tornou de fato uma especialidade aí para você na sua carreira? Bom, a minha história começa com a minha formação em rádio e TV, aqui na Belas Artes mesmo, me formei em 2009, e sempre trabalhei em televisão, em produção de programas de plateia, entretenimento, programas que estão no ar até hoje, na TV aberta. E eu recebi um convite para trabalhar numa agência de publicidade, que eu trabalho atualmente, estou há 7 anos, como produção de mídia offline. Não só merchandising, mas OH, rádio, né? Principalmente merchandising na televisão. E eu acabo fazendo atendimento, estou à frente com o departamento de criação, com os veículos, com todos os processos da agência. E principalmente merchandising. E aí veio a paixão, né? Comecei a pesquisar dados, números, a importância, a relevância do merchandising, porque eu sou a pessoa que ama a televisão, né? A televisão vai morrer. Eu levanto a bandeira e falo, não vai. Tem muita coisa acontecendo. Então, a minha relação com o merchandising veio do rádio e TV, do audiovisual, a minha experiência com a televisão. Então, eu saí do lado do veículo, né, da TV, para ir para o lado do cliente, da agência. Então, foi através de um convite que eu recebi para trabalhar com esse lado e essa experiência desses 7 anos. Muito legal. Na sua formação, que foi em rádio e TV, já se falava sobre isso ou não? Não. É até engraçado, né? Porque, normalmente, quem trabalha com merchandising é quem está no veículo, no departamento comercial dos veículos, que vende propaganda e marketing, publicidade, ou do lado do cliente é quem está no marketing, que consegue ter essa visão estratégica de vamos ter um planejamento de mídia com merchandising, porque a gente quer alcançar aí mais visibilidade de marca, né? Ou varejo para venda, né? Com os merchants de 0800. Então, é muito difícil você ver no rádio e TV, não se falou de merchandising em nenhum momento, né? Foi uma oportunidade que apareceu. Para mim, foi uma novidade. Quando eu comecei, eu tive que virar uma chavinha, né, na minha cabeça, sair do lado do entretenimento, do veículo, para entender o lado de marketing, né, de agência, de cliente. E aí eu fiz uma pós em comunicação e marketing digital, também na Belas Artes, para entender melhor esse mundo de propaganda, de marketing, de estratégias, para me comunicar melhor, entender as necessidades do cliente, que muitas vezes eles não sabem se expressar. Então, a gente precisa conseguir interpretar e dar uma solução. E aí eu fui me aperfeiçoando cada vez mais e com o dia a dia, né? Sim. Então, foi a partir daí. Acho essa uma das coisas mais legais da publicidade, do mundo da comunicação no geral, né? Você não fez publicidade, mas que é muito versátil, né? Dá para fazer muita coisa e tem muitas áreas que às vezes a gente acha que a gente fica focando só, quero planejamento, não, quero criação, quero isso. E tem muitas outras áreas que dá para trabalhar, dá para se encaixar. E é uma área, o mundo da comunicação tem crescido muito, né? E isso que você falou da TV morrer, tipo, muita gente ainda consome, boa parte da população. Então, ainda precisa, né? Vai precisar sempre desse foco e pessoas trabalhando para essa área, para o merchandising de fato nessa área, né? Eu li uma pesquisa falando que de R$100 investido em publicidade no Brasil, 47 é em televisão, né? Então, Renata, mas não chega a 50%, mas você pode dividir que tem rádio, tem a mídia digital, tem OH. Então, você colocar esse valor para a televisão é muito expressivo, né? Então, a televisão ainda tem uma força muito, muito expressiva para a publicidade, cada vez mais. A novela que acabou agora, Vale Tudo? Vale Tudo, isso.
teve mais de 80 merchandisings durante toda a novela. Foi um recorde que aconteceu. A TV Globo abriu cota de patrocínio agora para a vinheta de final de ano, né? Que foi até uma notícia que eu vi que eu fiquei espantada. Eu já imaginei a Coca-Cola na vinheta de final de ano, é a cara, né? Então, isso é muito expressivo. E com a chegada da TV 3.0, que vem, acho que no segundo semestre do ano que vem, né, 2026, onde você vai ter a possibilidade de fazer compras com controle remoto, né? Você está assistindo uma novela, por exemplo. Vou dar o exemplo da novela, tá? Porque o merchan, ação integrada, mais orgânico, é o que vem crescendo cada vez mais. Porque a gente fala merchan, já tem uma ideia de bancada. Interrompeu o programa, entrou uma bancada com produto. Esse é o varejão. Coisa mais antiga, né? Ainda funciona, ainda está muito certo, ainda vende muito, mas as ações integradas estão ganhando cada vez mais espaço. Então, com a chegada da TV 3.0, os veículos já estão se preparando, vai dar um boom muito grande nessa questão de merchandising, ação integrada, varejo, que você está assistindo uma programação, uma novela, aí você vê a atriz com colar, tem um botão com uma informação que você já pode acessar e comprar. Vai aumentar muito mais essa integração da publicidade na televisão e as possibilidades, né? É um mundo que todo mundo vai precisar entender as possibilidades e como fazer isso. Sim, né? Com O digital integrado também com a TV aberta. Com certeza. E como que a gente faz para equilibrar, de fato, né, esse olhar criativo com essa necessidade de bater as metas dos clientes, de vender, de fato ser uma coisa assertiva e não só uma coisa bonita para todo mundo ver? E eu vou te falar que é um desafio mesmo, porque a gente precisa fazer o cliente entender como que o objetivo dele pode ser alcançado de forma que não seja maçante para o telespectador, né? Primeira coisa é entender qual é o objetivo do cliente. É uma venda? É um conhecimento de marca mesmo, né? Para fazer uma pesquisa, de entender o público-alvo dele, um planejamento de mídia. E a partir do momento que você entende qual é o público que você quer alcançar, fica mais fácil você entender qual é a melhor estratégia para esse cliente. O departamento de marketing os CEOs precisam estar com a mente aberta de que a criatividade, a forma mais orgânica, muitas vezes funciona melhor, que os resultados vêm a longo prazo, principalmente quando você está falando de uma mídia, entendeu? Não adianta você fazer um investimento isolado e querer colher os resultados de imediato. Não, você precisa ter paciência, você precisa acostumar aquele telespectador com a sua marca. É um trabalho de formiguinha que tem que ter muita conversa e equilíbrio para os dois lados. Para o lado da criação, entender o business do cliente e o cliente entender também como adequar a necessidade dele com a criação. Então, é muita conversa, é estratégia, qual é a melhor estratégia, é conversa e muito argumento, para ambos os lados chegarem num bom termo, entendeu? Com certeza. E eu acho que entra também aquilo que a gente estava conversando antes, de ter um bom briefing, Nossa. de fazer um bom brainstorm, né? Briefing faz toda a diferença, assim. E eu estou no mercado, em agência há 7 anos, eu percebo que tem muitos clientes que têm dificuldade de passar as informações, né? E muitas vezes eles têm algumas informações que é o que o cliente acha e o que realmente é. Sim. E aí, através de estudos que você mostra com pesquisas de Ibope, pesquisas dos veículos, que tem que ter esse embasamento de dados, de pesquisa. Sempre tem, é essencial. Aí você consegue convencer o cliente qual é o melhor caminho que ele tem que levar. Por isso que eu falo que é importante o profissional da agência, ele saber se comunicar com todos os departamentos, entender como funciona um pouquinho de cada coisa, principalmente quem está no atendimento, para interpretar a necessidade do cliente, dar sugestões para ele, saber como funciona o perfil de cada um, qual é a melhor comunicação, não ter a cabeça fechada, não ser um profissional limitado, mas saber interpretar e dar uma boa solução para o cliente é um bom diferencial nos dias de hoje no mercado. Já saber que provavelmente, né, acho que deve ser na maioria dos casos, eu imagino,
que o cliente talvez não venha com ideias tão muito claras, muito esclarecidas, ou também isso, às vezes, pelo achismo. Eu acho que a minha empresa vende melhor de tal maneira, e nem sempre vai ser dessa maneira, de fato, né? Hoje em dia, as empresas usam muito, por exemplo, influencers digitais para vender alguma coisa. Vou colocar uma influencer digital para vender o meu produto. Mas precisa ser feito talvez um estudo para ver se aquele influencer de fato conversa com o seu público, para entender se aquilo vai ser vendido de uma maneira assertiva. Senão também acaba virando uma culpa da agência, meio que sem ser uma culpa, né? Porque o cliente acha que vai dar super certo, faz, e aí realmente não vai reverter em nada, porque não conversou de fato da maneira com o público, da maneira como deveria conversar, né? Entender também. E a culpa também, no caso da publicidade no digital, acaba caindo para o influenciador também, né? Sim. Porque às vezes ele fica limitado, o cliente não entende que é a personalidade, a característica. E eu vou te contar uma outra coisa. Quando você tem uma publicidade na televisão, merchandising, por exemplo, é o maior índice de pesquisa da marca na internet, no Google. Não vem da internet, vem da televisão. Da TV para o digital, né? E quando você faz um cross-mídia, que é uma possibilidade muito legal, né? A gente já fez, eu tenho até um exemplo para dar para vocês. Um dos nossos clientes é a Top Term, né? Que tem a Araci, que alguns anos atrás ela saiu da frente das câmeras, ela só faz uma emissora hoje em dia, e a gente precisou colocar uma pessoa que a gente chama de merchandete para fazer a propaganda da iogurteira, né? E como fazer para continuar vendendo sem a imagem dela? Difícil, Era um desafio. Então, a gente apostou numa apresentadora de programa de culinária para fazer essa venda. Todas as ações de merchan, a gente colocava uma receita, um bolo, um suco que era feito com o iogurte. E a gente falava, você quer essa receita? Entra no Instagram da Araci agora, que tem a foto com a receita lá. Nossa, Legal. Cresceu muito o número de seguidores. E você traz mais uma utilidade para o produto, porque você pensa em iogurte, a primeira coisa que a gente pensa é tomar de manhã com uma frutinha, classe AB, sabe? Fica muito limitado. Então, você conseguir expandir a utilidade do seu produto para outros públicos também, você acaba vendendo mais, né? Então, essa foi uma estratégia que a gente criou. Saiu do merchan e levou para o digital, essa cross-mídia. Funciona muito legal também, muito bem. Então, quando você entende qual é o seu público, entender bem do seu produto, né? Fazer o cliente também ampliar essa visão, essas possibilidades, você tem resultados maravilhosos e você tem uma liberdade de criação muito maior. Sim, com certeza. E pegando um pouco disso que você está falando, e daquilo que você comentou no começo, dessas mudanças todas, né? Você acompanhou, de fato, essa transformação de como o público consome conteúdo, consome o merchan, né, e tudo mais. Como que o merchandising se adaptou a esses novos formatos, essas novas telas, que hoje não é mais só a TV, o rádio? Como que você acha que o público se adaptou a isso? Na verdade, como o merchandising se adaptou, né? A publicidade está muito fragmentada, né? Porque a gente vem dessa comunicação da publicidade na televisão, né, de décadas atrás, há muito tempo. Tem rádio também, que a rádio ainda é um número muito expressivo, a publicidade na rádio, muito expressivo mesmo, tem um resultado bem legal. E aí veio para o digital, né? As publicidades no digital. Então, acaba que fica muito fragmentado. E as pessoas com o uso do digital, o conteúdo do digital, aquela coisa muito rápida, Sim. Então você precisa consumir um conteúdo muito rápido. E por mais que eu falo que no merchandising, em um programa de TV, por mais que as pessoas falam, putz, tem que parar a programação, vai entrar uma bancada, acaba sendo uma escolha mais assertiva do que você colocar uma publicidade de 15, 30 segundos num break comercial que você está dividindo a atenção com outras marcas naquele break. Você tem um break de 3, 4 minutos. Então, são várias marcas com propaganda de 15, 30 segundos, uma atrás da outra. E no programa de televisão, você já tem aquela audiência prestando atenção porque escolheu assistir aquele programa, né? Você tem a credibilidade do apresentador, que ele vai parar para
indicar um produto. E aí o telespectador vai prestar atenção. O outro merchan vai demorar para acontecer. Então, eu acho que ainda é muito significativo e muito relevante. Com essa construção de consumo do digital, de informações muito rápidas, a ação integrada, que é você não colocar uma bancada, que é você ter mais de 80 ações numa novela, que você coloca personagem que abriu um restaurante, como foi no Vale Tudo, por exemplo, chegar um caminhão da Comgás para instalar o gás, que é uma ação integrada, está ganhando muito espaço. E cada vez mais, inclusive no digital, eu tenho me deparado com muitos influencers fazendo esse tipo de ação, né? Ao invés de pegar um body splash, um produto e falar, gente, eu uso esse daqui, hashtag publi, né? Que tem que deixar claro como publicidade, inserir cada vez mais na rotina, no lifestyle, para as pessoas se identificarem, né? Nossa, realmente isso cabe na minha rotina. Sim. Eu me identifico, né? É até uma estratégia de roteiro que eu sempre dou. Quando você quer chamar atenção, começar a chamar atenção para a publicidade, você coloca uma dor, né? Uma situação que a pessoa vai se identificar e vai prestar atenção no restante do seu recado, que é a ação integrada. Então, eu vejo que cada vez mais a marca precisa conhecer o seu público, qual é o seu target e como alcançar ele, de forma integrada no seu estilo, no seu lifestyle, na sua rotina, para ele se identificar com aquele produto. Eu acho que é muito isso de identificação, de pertencimento, né? Por exemplo, falando de um influencer. Se o influencer está divulgando um produto de pele, por exemplo. Ah, você quer cuidar da sua pele, mas você não tem tempo. Isso acaba prendendo a pessoa, porque eu quero cuidar da minha pele, mas eu não tenho tempo, então eu vou ver o que ele vai falar, se é uma dica, se é um produto, se é alguma coisa. E em questão da TV, eu acho que uma coisa que tem facilitado muito, né, em muitas coisas, é, por exemplo, muitas colocam QR codes, né, para as pessoas olharem, que eu acho que isso facilita também, ao invés da pessoa ir lá, pesquisar, olhar e tudo mais, o QR code acaba facilitando. Hoje em dia, o QR code facilita muitas coisas, mas eu acho que acaba trazendo até uma proximidade, né? Eu vejo muito isso no Big Brother, por exemplo, é um exemplo que usa muito QR code, mas em vários outros programas, né? O QR Code é até uma ferramenta para a marca metrificar, né, ter a noção do alcance daquela ação. Você falou do Big Brother, eu acho que hoje o Big Brother um reality show, é o programa que mais tem exposição das marcas, merchandising o tempo todo, né? E principalmente em provas, em festas, ao vivo, é muito arriscado, são grandes marcas que têm que ter uma equipe 24 horas monitorando, porque é da televisão para as redes sociais, aí tem o antigo Twitter, né, que agora é o X, Instagram, TikTok, que comentam sobre as coisas. Então, é um bom exemplo que você deu, né, de programação de conteúdo com merchandising, com ação. E o QR Code é uma excelente ferramenta mesmo, né, para você facilitar a vida da pessoa, ter um desconto e para a marca metrificar o alcance daquela ação. E pegando esse exemplo, agora me dá você um exemplo para, de fato, exemplificar, ilustrar, né, aí tudo isso que a gente está falando, né? Algum projeto ou alguma coisa muito marcante que você fez na sua carreira, voltada para esse lado do merchandising, algo que te marcou de fato, talvez nessa transição, ou do mundo atual, ou algo que foi feito mais antigo, que é muito marcante ainda, é muito visado, ainda é muito lembrado? Bom, tem esse case que eu comentei com você sobre a Top Term, que a Aracy saiu, que está há 30 anos fazendo a cara da marca, né? Ela é CEO da marca, muita gente não sabia, e está à frente. Então, quando ela saiu, como foi para fazer essa transição? A escolha de uma pessoa e qual seria a estratégia para chamar a atenção sem deixar perder vendas, né? Sim. Que foi fazer esse cross-mídia. A gente tem um outro cliente de uma loja de calçados que está há 16 anos consecutivos fazendo um desfile, que é uma ação integrada dentro do programa. É um desfile de 10 minutos no programa Mulheres da TV Gazeta, mostrando os sapatos, né? É mais para conhecimento de marca, mas como eu sou a produtora, eu também
vou fazer a produção desse desfile. Às vezes eu estou nas lojas buscando os sapatos e é muito engraçado que sempre tem cliente falando eu quero o sapato que eu vi no desfile. Legal. E aí, como estratégia, o que a loja começou a fazer? Na vitrine, colocar uma plaquinha. Passou na televisão daquele sapato. Né? Então, Legal. é isso. De estar na televisão, como você vai estender essa informação? Né? Dar continuidade. Porque é o que a gente fala muitas vezes no merchandising, principalmente de 0800. O papel do merchan, né, no caso da agência, é te entregar uma boa estratégia de mídia. Você vai comprar a ideia, então vou investir nessa mídia. A gente faz um bom roteiro, né, uma boa produção de bancada com 0800, com QR Code. Se o cliente reclamar, mas não está convertendo. Tá, mas quantas ligações você recebeu? Se não está convertendo, como que está o seu trabalho interno? Então, tem que ter uma continuidade. Sim. Entendeu? Para todos os casos. Então, que vai além da televisão, que vá para a internet, que vai, nesse caso, da loja de sapato. Como que vai chamar a atenção? Se sabe que o cliente já vai buscar esses sapatos, vai chamar mais atenção ainda se já está na vitrine e passou na televisão. Né? Vai passar o desfile no painel dentro da loja. Legal. Então... E os exemplos que eu te dei, que eu ainda não trabalhei numa ação integrada de novela, mas eu estou sempre acompanhando, que, como eu te falei, a tendência é crescer cada vez mais. E o público tem reclamado. Né? Na novela Vale Tudo, muita gente reclamou da quantidade de ações de merchandising que tinha na novela. E aí que vem o desafio, né? Como integrar de forma orgânica, fazer isso ser leve, que o público não fique reclamando. Sutil, né? Mas eu acho que também talvez entre um pouco pela quantidade, né? Mas precisando, como você falou, né? Ela abriu um restaurante, aí a Comgás foi entregar o gás, tal, não sei o quê. É uma propaganda, mas talvez de uma maneira um pouco mais sutil. Isso. Então, acho que precisa, talvez pela quantidade, um ponto é pela quantidade, e também precisa dessa sutileza para não ficar uma forçação de barra em relação a tudo, né? Em relação a isso de, né, passou na TV, agora vamos pegar isso aqui da TV, passar para outro lugar. Precisa também ter uma equipe bem preparada, porque nem sempre o que passa na TV, suponhamos que passe uma marca, propaganda de uma marca na TV, nem sempre vai ser o mesmo público que vai acompanhar aquela marca nas redes sociais. Então, acho que não dá para simplesmente fazer um copia e cola. Você tem que transformar e entender de todos os veículos, né? Isso. É até legal você falar isso, porque da mesma forma que quando você vai fazer um trabalho de tráfego pago no digital, né, com alguma publicidade, que você pode escolher muito bem para qual é o público, a região que você quer atingir com aquele vídeo, com aquela publicidade, muita gente não sabe. Mas com merchandising você tem essa possibilidade de fazer ação regional. Tem muitos programas, muitos canais com programação regional que... Nossa, na agência a gente tem muito cliente que faz ação pontual regional, norte, nordeste, só interior. E que ele sabe qual é o principal PDV dele, né, a distribuição de produto dele, o público mais forte dele. E ele investe na ação regional, que é onde tem mais força. Não precisa ser uma ação com veiculação nacional. Sim. O regional funciona muito bem, é um investimento muito mais em conta. E tem um excelente retorno. Então, assim como no digital existe essa possibilidade, no merchan também. E igual você falou, né? Não dá para você dar um copia e cola, pegar a ação que você fez na televisão e fazer igual na internet, no digital. Eu acho que elas têm que se complementar. Né? Eu vi uma ação agora que eu não estava entendendo muito bem, eu não sei se você chegou a ver, que tem uma atriz da Globo que ela estava na internet entregando um perfume que chama Cilada para outros globais, nas redes sociais, e eles fazendo vídeo, passando perfume, como se estivesse fazendo uma publicidade, e falando, nossa, que perfume horrível. Essa semana começou, eu não lembro se é o Banco Bradesco, Itaú, Santander, não lembro qual banco que é, fez a propaganda com essa atriz, começou com o perfume, dela falou assim, chega de cair em cilada, né? Legal. Então, foi toda uma estratégia que o banco fez. Ele começou no digital, todo mundo ficou se perguntando, o que é isso?
E aí foi para televisão. E aí que deu o gancho, né? Ah, entendi do que se trata. Então, pensar nessas estratégias, né? Fazer um 360 também é muito legal. Caramba, legal. Tem até um exemplo, acho que acaba entrando nisso, né? Da Fiat com a Paula Oliveira, se não me engano, que ela participava no comercial com a Fiat, e ela também participava na novela, e ela era acho que ela era uma influencer, Vivi Guedes era o nome da personagem. Exatamente. E fez essa transição aí da propaganda, você não sabia na propaganda quando ela estava na novela. Foi bem legal esse exemplo, né? E tá muito em alta, cada vez mais. Então, o nosso papel como profissionais de publicidade, propaganda, marketing, não só para quem está desse lado, mas eu acho que fica aí uma dica, um recado para quem está dentro das marcas, das empresas, no departamento de marketing. Abrir um pouco a cabeça, né? Ler muito, se atualizar muito. As informações estão chegando muito rápido, né? A comunicação, ela evoluiu muito rápido, cada vez mais. Eu me formei em 2009, eu comecei a trabalhar em TV em 2007, na televisão. Eu trabalhei com fita beta, fita mini beta, aí eu peguei o HD e cara, faz 18 anos que eu trabalho nessa área. Olha quanta coisa que eu vivenciei, que eu trabalhei, que eu vi, né? Então, a gente tem que estar sempre lendo, se atualizando, ter repertório para a gente ter sugestões para o cliente, para a agência não se limitar. Quanto mais a gente puder inovar, trazer de forma sutil, como você citou, as marcas, os produtos para o nosso cotidiano, mais as marcas vão conseguir vender e ter bons resultados. Você já citou, mas se você pudesse listar, quais são os maiores desafios de trabalhar com merchandising hoje, levando em consideração todos os processos? Eu acho que, com certeza, é a parte da conversa entre agência e cliente. Entender a necessidade do cliente, interpretar isso para ele, trazer uma boa solução, convencer de qual é o melhor caminho, ter um equilíbrio nessa conversa de criação e o business, né, do cliente. Trazer esse equilíbrio, né? Eu acho que esse é o principal desafio, porque os empresários querem cada vez mais resultado, números e cifrão. Mas e a criação? Né? A gente vê muitos publicitários falando que não se faz mais publicidade para Cannes, né? As pessoas estão tão viciadas em resultados, em números, algoritmos, que a gente cria alguma coisa para o algoritmo. A criação acaba ficando mais limitada, né? Então, esse eu acho que é o principal desafio de todo o processo. E acaba virando um pouco tudo do mesmo, né? Parece que tá todo mundo fazendo tudo igual, entrando em ondas de hype que às vezes nem tem a ver com a sua marca, com o que você acha com o que realmente converte para sua marca, mas você quer surfar em uma onda ali que não é sua, e só porque você quer pensar num resultado, mas você não pensa na constância daquilo, no que se realmente aquilo vai converter ou não, se seu público vai interpretar de uma boa maneira ou não, né? Acho que... Sim. E autenticidade, cada vez mais. Eu acho que o que o público quer, o que as pessoas querem é a autenticidade. Autenticidade da marca, autenticidade do influenciador, ver verdade naquilo. Eu vi um criador de conteúdo que até deu uma palestra aqui na Semana da Comunicação de Publicidade e Propaganda, o Dudu, falando que quando você faz o conteúdo que virou trend, ele já está velho, entendeu? Então, por que você está fazendo aquilo? Se virou trend, já está velho. Então, tenta ser autêntico. Faça o seu, crie o seu, né? Cada vez mais. E é o que eu digo, conhecendo bem o seu público. Quem você quer atingir, qual é o seu objetivo, aí você consegue ir longe. Sim. E levando em consideração toda a sua carreira, que passou por diversas transformações, que conselho, que dica que você daria para quem está entrando nesse mundo do audiovisual, do rádio e TV, da publicidade, e quer entrar cada vez mais nesse mundo do merchandising? O que você diria para essa pessoa?
Olha, eu diria para a pessoa não ser limitada, não se fechar. Repertório é essencial. E quando eu falo de repertório, é você visitar exposições, teatro, cinema, leitura, ter troca com profissionais de outras áreas da comunicação, assistir uma palestra, um workshop, os eventos que a Belas Artes sempre proporciona, eu acho muito rico os profissionais que sempre passam por aqui. Sim. Entender um pouco sobre todos os processos, um processo de atendimento, né? Um processo de criação, de roteiro, entender a necessidade do cliente, você ter um overview, para você não ficar limitado. Você ter empatia, pode parecer clichê, eu falo, tem que ter empatia, mas se você tem empatia com todos os departamentos, te ajuda a ter clareza nas suas ideias, nas suas criações, o que é viável, o que não é. Eu falo que eu sou privilegiada na posição que eu estou hoje, porque eu vim de veículo, de televisão, eu entendo do entretenimento, como funciona toda a produção, e agora eu estou do lado de agência e converso com os clientes. E eu consigo já visualizar quais são as possibilidades dentro do veículo. Como conversar com a pessoa dentro do veículo para viabilizar algo que eu preciso. Até para negociar prazo para envio de material, sabe? Então, você ter uma boa noção de todos os departamentos, ser curioso e nunca se acomodar. Não dá para se acomodar. A criatividade não permite que você se acomode. A criatividade, ela precisa de combustível. E o combustível é leitura, é exposição, é troca de conversa, é você ver uma publicidade diferente, ajustar o seu olhar. Esse é o combustível da criatividade. A importância de você também estar sempre acompanhando o que vem acontecendo. Lógico, você, como você falou da trend, mas isso não é que você vai entrar naquilo de fato, mas você entender o que está acontecendo, o que as pessoas estão falando, o que outras marcas estão falando, o que seus concorrentes estão falando, isso vale para as marcas, mas para as pessoas que trabalham na agência também entenderem, para tirarem ideias, terem ideias, modificarem as suas, entender o que está dando certo, o que está dando errado. E eu acho que, voltando até no nosso primeiro ponto que a gente falou, a publicidade, né, o mundo da comunicação é muito versátil. E acho que para quem está começando agora, para nós que estamos na universidade ainda, ou quem já se formou, mas acabou de entrar no mercado de trabalho, eu acho que o fato de você... se você conhece um pouco de cada coisa, além de você conseguir se ajudar e ajudar a sua equipe, independente da área que você trabalhar, você vai conseguir entender o que mais te apetece, digamos assim, que você prefere, a área que você mais gosta, até porque a gente tem que fazer, lógico, o trabalho é o trabalho, mas a gente também tem que fazer aquilo que a gente gosta. O que né? Quando a gente gosta daquilo que a gente faz, acaba sendo muito mais leve, e principalmente para quem trabalha em agência ou para quem trabalha com criatividade, uma cabeça cansada, uma cabeça que não gosta daquilo que faz, não é criativa, não flui, não consegue interpretar bem as coisas, né? Sim, integração, né? Eu acho que é a integração, você ir se descobrindo, faz toda a diferença. Igual você falou, principalmente quem acabou a faculdade, está fazendo um estágio, é legal passar por de departamentos diferentes, conversar com pessoas de departamentos diferentes, né? Eu nunca me imaginei trabalhando com atendimento. Por mais que eu coordene a parte de produção da mídia offline, que todo o processo passa por mim depois do departamento comercial, eu tenho que conversar com todos os clientes. Sim. Isso faz parte do atendimento. Então, é algo a mais que eu ganhei, né? Então, me abriu um leque. Então, hoje, se eu for procurar, se eu quiser sair da agência para trabalhar em outra, eu posso procurar como atendimento, porque eu já tenho essa expertise, esse conhecimento, não só na produção do material, de checar material, de ver um roteiro, de ver a arte do plasma que fica rodando, enfim, com tudo isso. Então, integração Sim.
faz muita diferença. E aprender com outros profissionais também, né? Com certeza. Bom, Rê, muito obrigada pela sua participação. Foi muito gostoso bater esse papo com você. Como eu passou falei, super passa rápido. muito rápido, né? É um tema que a gente nunca trouxe. Lógico, a gente acaba citando em alguns outros temas, algumas coisas parecidas, mas entender também ainda mais você que trabalha mais voltado, né? Já tem mais trabalhos voltados aí para TV e tudo mais. É muito legal entender que a TV ainda está na ativa, se atualizando, até porque tem muita gente que fica nesse fala-fala que a TV vai morrer, que a TV é isso, a TV é aquilo. Então, acho que é muito gostoso entender para nós, profissionais da comunicação, e ter todos esses conhecimentos que você trouxe para quem está se formando, para quem já se formou e quer trabalhar nessa área, né? A minha dica é: não limitem-se ao digital. Pode expandir para a televisão, pesquise sobre a TV 3.0, TV conectada 4.0, porque vem muita novidade, muita oportunidade por aí. A gente tem que estar com a anteninha ligada, porque, nossa, a criatividade vai rolar solta. Com certeza. E não parar de estudar Isso. nunca, sempre se atualizar, né? Bom, muito obrigada, então. Obrigada a você. E esse foi mais um Publicast.